Eliane Alves Cruz ganhou dimensão nacional com o seu primeiro romance, Água de Barrela, onde conta a trajetória da sua família, do povo negro da Bahia. E é sobre isso que ela continua debatendo, é sobre isso que ela continua instigando a literatura brasileira. Seu mais novo romance, Solitária, traz esse ambiente de resistência para o ambiente doméstico. Um romance inquietante, um romance vivo, que ela fala aqui no Leituras. Helena, você está lançando um novo romance, Solitária. O título já é uma provocação, eu não vou contá-lo aos nossos espectadores. Como é que surge a ideia do livro? Porque você fala de 3 mulheres que, enfim, se determinam na própria vida, né? Uma tardiamente, uma delas tardiamente, mas todas as 3, a avó, a mãe e a filha, elas tomam conta do próprio destino, né? Sim. Quer dizer, como é que foi o surgimento dessas mulheres, como é a ideia básica do romance? Pois então, eu tenho um primeiro romance que chama Água de Barrela, que ele ganhou o Prêmio Oliveira Silveira pela Fundação Palmares em 2015, e esse livro, ele é uma saga, né, da minha própria família, romanceada, e começa em meados do século XIX e vem até nossos dias. E aí, nessa saga, né, os anos, as décadas vão se sucedendo, e tem uma personagem que chama Dodó, que foi uma ancestral minha, né, uma tia bisavó, e ela tem uma história clássica no Brasil, que é aquela menina que saiu menininha, pré-adolescente do interior e foi trabalhar numa casa, no caso dela, né, em Salvador, na capital, e ela ficou a vida inteira e morreu ali, né? E aí, e engraçado que é uma personagem que ela aparece pouco no livro, mas quando ela aparece é uma coisa tão impactante, e isso eu percebi depois, né, para tanta gente, que eu resolvi escrever um livro em que uma personagem como ela fosse central. Isso era uma ideia já antiga, desde da repercussão do Água de Barrela na vida dessas pessoas, né? Eu vi que isso é uma tônica, é uma história muito comum e que fala muito do pertencimento de muita gente no Brasil, que é a questão do trabalho doméstico, da subalternidade, enfim. Só que aí aconteceu um evento mundial, que foi a pandemia, e a pandemia nos jogou no isolamento e numa espécie de prisão. E daí vem o jogo com a palavra solitária, né? E quando nós fomos todos e todas para a solitária, muita coisa veio à tona, né? E muita coisa desse nosso passado, ainda muito escravocrata, ainda muito calcado nessa dependência do trabalho doméstico. E eu fiquei acompanhando aí as notícias e via o tanto de empregadas domésticas, porteiros, pessoas pedindo socorro quase em cárcere privado. Fiquei olhando muito nossos artistas que faziam lives, alguns com as empregadas ao fundo. E muito me chocou porque as primeiras vítimas da Covid no Rio e em São Paulo foram empregadas domésticas. Ora por quê, né? Ora por quê? Então, até o nome da protagonista, Eunice, é em homenagem a uma delas. E aí surgiu o Solitário. Eu achei que a hora era agora, né? A hora era aquela de escrever. Eu escrevi, estamos em 2023, eu escrevi 2021, foi lançado em 2022 e ele ainda é recente, né? Não tem um ano ainda. É um livro que fala muito desse momento de país, mas também fala de um passado e de uma referência no que eu mesma escrevi há um tempo atrás. E foi assim que surgiu Solitária. E esse nome, ele remete a muitas coisas, né? Ele remete à própria, né, literal, solidão, remete à prisão, remete a uma coisa que ninguém pegou ainda, né? Que é um verme, né? Uma verminose chamada solitária. E que corrói, que come tudo que você ingere, esse verme come. Então é um parasita, né? E esse parasita é um pouco a nossa história com relação a essas pessoas.
isso é tão naturalizado no Brasil, né? É tão normal que a gente tenha pessoas que fazem o básico para nós. E, enfim, e aí decorre. Agora, é interessante porque a gente está aqui nessa conversa, a impressão que pode parecer é que a sua literatura ela vem de uma causa, ela retrata, ela estaria em defesa de uma causa, de uma coisa. E a leitura da sua literatura não me parece isso, me parece mais que a busca de um retrato. Né? Quer dizer, como é que se dá essa dualidade dentro da sua literatura? Porque aí é isso, né? Eu acho que não é... Eu não acredito muito nisso de você escrever... não, eu vou defender esta causa, porque isso... Porque fica artificial. Aquilo tem que fazer parte de você, da sua vida, das suas crenças, né? Da pessoa que escreve. Então, nós temos vários autores e autoras ao longo da história que escreveram... E trouxeram, né, uma causa, entre muitas aspas, mas aquilo fazia parte da vida delas. Temos o Primo Levi, que escreveu sobre o judaísmo a vida inteira. Temos, enfim, Toni Morrison, que escreveu sobre a condição de ser negro nos Estados Unidos a vida inteira. Mas isso faz parte da vida. Então, é a mesma coisa, eu acho, com relação ao que eu escrevo. Essas coisas fazem parte de mim, fazem parte da minha vida. Elas não são algo... forçado para que haja uma defesa, embora eu acredite muito que essas causas precisam ser defendidas, eu não escrevo unicamente para isso. Eu escrevo para pensar essas existências, para fazer um retrato, como você disse, de pessoas que eu não costumava ver com muita frequência na literatura, né? Eu acho que a gente tem uma população... Um país continental, não existe, para mim pelo menos, né, a possibilidade de ter uma brasilidade, né? O Brasil é tanta gente, é enorme, são tantas coisas. Dentro de uma cidade você tem tantos outros micros mundos ali dentro, né? Então é uma explosão de vida, enfim, de questões. E eu sentia que a gente precisava, né? Eu pelo menos sentia falta de ver essas pessoas como protagonistas e contando suas vidas. Então é a partir daí que eu comecei a escrever o próprio Água de Barrela, né? Que é uma história pessoal, né? É fruto disso porque eu olhava não apenas a literatura, né? Mas tudo que decorre do texto, ou seja, publicidade, mídia, audiovisual... Cadê famílias como a minha? Não que eu acredite que a gente precise ficar eternamente nesse lugar, sabe? Se olhando. Eu acho que a gente cresce como ser humano também quando você mergulha na experiência que não é sua, que você mergulha em outros mundos, que você... Enfim. Mas o meu mundo também precisava estar ali, né? Então eu escrevi isso, eu acho que talvez eu fosse escritora há muito mais tempo, talvez a minha vida tivesse sido completamente outra se aos 18 anos eu tivesse lido algo assim, ou algo como Água de Barrela e outros livros, ou Saindo de Mim, né? Algo como o que a Conceição escreve, Cidinha da Silva escreve, Ana Maria escreve, enfim. Então, foi pensando nisso que eu achei que tinha algo a contribuir, né, com essas vidas e esses retratos. Há uma tradução... Mas essa tradição, ela de certa forma foi anulada pelos cânones, né? Porque acusaram o Machado de Assis de ser racista, quando nunca foi, ele sempre denunciou e muito. O Lima Barreto sempre se buscou o lado mais alegórico do Lima Barreto do que das denúncias. Clara dos Anjos é uma denúncia... Nossa! É uma tocada na ferida grande, né? Poetas como Adão Ventura e tal. Quer dizer, você sempre teve essa resistência dentro da literatura brasileira, né? Você, de certa forma, vem dessa tradição. Mas com toda certeza. Eu acho que o século XIX foi meio uma ruptura ali, né? É onde se dá um certo apagamento das pessoas negras na literatura, porque talvez seja um campo muito caro a elite, né? E a elite, a gente sabe qual é o perfil da elite brasileira.
e em grande parte mundial. Então, enfim, foi havendo um apagamento, um afastamento e uma certa construção de uma crença na população de que aquele mundo não pertencia a ela, né? Se a gente vê, até estava conversando essa semana com o Marco Lucchesi da Biblioteca Nacional, dizendo, poxa, como vamos fazer com que as pessoas entendam que elas podem entrar na Biblioteca Nacional e visitar e consultar, que aquilo é delas, né? Porque o próprio prédio já impõe um afastamento. E é um prédio com aquela imponência e dentro desse prédio tem livros, ou seja, não é para mim isso, né? De jeito nenhum, as pessoas se afastam, se atravessam a rua. Então eu acho que realmente é uma retomada, né, de um lugar onde sempre estivemos e está muito longe dos modismos, está muito longe do que aparentemente possa ser uma tendência, vai. As pessoas falam, uma tendência. Não é uma tendência, né? A gente sempre esteve ali na gênese da literatura brasileira, mas eu acho que agora com a geração, acho que da Conceição Evaristo, foi a primeira geração que veio assim em turma, digamos, né? Antes a gente tinha lá atrás a Maria Firmina dos Reis, aí Machado de Assis e Lima, Barreto, mas assim, sabe, talentos pontuais. Aqui, ali. Eu acho que foi a primeira geração que formou vários escritores e escritoras. É a geração dos Cadernos Negros, é a geração... Só não estava na mídia, né? Só não estava aí nas grandes... Não existia rede social, então era ainda mais restrita essa divulgação. A partir do momento em que se popularizou também o acesso à informação de uma forma mais ampla com a internet, as pessoas começaram a dizer, olha, esse mundo existe, essas pessoas estão aqui, elas produzem literatura em quantidades. Se a gente for pensar nos Cadernos Negros, são 40, esse ano 45, 6 já, né? Imagina, faz as contas de quantas pessoas já publicaram ali, né? E quantas pessoas publicaram ali e desistiram de tudo porque não existia justamente essa visibilidade, essa possibilidade. Então, é isso. Que foi a visibilidade que o Abdias Nascimento, por exemplo, sempre trouxe, mais para a dramaturgia, embora ele fosse poeta, embora ele fosse ensaísta, né? Ele trouxe mais para a dramaturgia, né? Agora, você fala de um universo também, sobretudo no Solitária, do universo doméstico, né? Você... e busca muito diálogo com o real na sua literatura. A sua literatura, como tudo, a Água de Barrela já tem muito isso, né? Quer dizer, essa busca de dizer, olha, isso existe, isso não é meramente ficção, né? Tudo aqui está dentro da possibilidade verossímil do mundo, né? Quer dizer, como é esse trabalho também dentro da sua literatura? Eu gosto muito de história, sempre gostei, eu queria ser historiadora. Minha mãe, de jeito nenhum, vai parar na sala de aula. Ela era professora, né? E ela vivia as agruras de ser professora no Brasil, e imagina, nos anos 70, 60, 70, 80. Então ela não queria que eu fosse professora, porque ela achava que eu ia ganhar muito pouco, ia ser pouco valorizada, então ela não queria que eu fizesse história. Aí eu resolvi fazer jornalismo, agora você veja, né? Parece um meme engraçado daquela ovelhinha que sai do buraco, pula, pula, pula e cai em outro buraco. Mas então eu gosto muito de história e justamente porque eu cresci, né, nesse lugar da solidão institucional, porque muito se fala assim, a solidão da mulher negra, mas a solidão da mulher negra não é uma solidão meramente no campo afetivo, é uma solidão institucional, ou seja, eu ia à escola, eu era a única aluna negra da escola, eu fui para a faculdade, era a única, eu fui para trabalhar, era uma das únicas, então é muito complicado, né? Então eu via o quanto a gente ainda tinha desse passado, que se a gente for pensar na linha do tempo, nem tem tanto tempo assim, né? 130 e poucos anos é ontem na linha da história, não é muito pouco tempo. Então a gente ainda tem muita coisa desse passado recente do Brasil e
E esse diálogo com a nossa, com o contemporâneo, né? Ou não tem um mês que 200 e tantas pessoas foram encontradas em situação de escravidão no Sul. Agora o grande festival de música tinha pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão. É um caso por mês, sabe? É um negócio muito louco que vem à tona, sem contar o que não é noticiado. Então a gente ainda está muito ali, né? E durante muito tempo foi muito tabu a gente falar sobre isso, né? Porque isso toca numa ferida muito profunda do Brasil. E as pessoas não querem ver, não querem... É mais fácil dizer que não existe, é mais fácil dizer que é um mimimi, é mais fácil. Só que para quem está ali, não é nada fácil, né? É mais fácil. Então, eu acho que a gente precisava democratizar um pouco esse incômodo. Antes era incômodo só para mim, agora vamos democratizar esse incômodo, é incômodo para todo mundo. E aí, a partir desse incômodo, quem sabe a gente consiga dar um passo, né? A gente consiga realmente ir para um lugar um tanto quanto mais confortável para todo mundo. Não que eu acho que a literatura sozinha vai fazer esse trabalho, né? Óbvio, não tem essa ilusão. Mas são sementes que a gente... Né? Cada livro desse ambiente em que estamos é uma semente que vai brotando, germinando, né? Às vezes lentamente, às vezes de uma forma que você não controla até, né? E isso é o bonito da arte. E é sempre aquela esperança, né? Olha, o livro, a literatura, o livro, ele não vai mudar o mundo, não, mas vai mudar uma pessoa e aí já é uma boa... Exatamente. Já é já é um comecinho, né? É um bom começo, né? E a gente tem visto muitos exemplos disso, né? O enredo do romance, ele é um despertar para isso, né? Sim. Porque as pessoas se constroem no seu livro a partir do advento da cultura, do advento do conhecimento. A ponte de resistência da sua narrativa é o conhecimento. Sim. Né? Quer dizer, como é isso dentro da sua literatura também? Quer dizer, por que essa importância à defesa do conhecimento? Olha, eu acho que é uma coisa assim familiar, né? Porque falei, né? Minha família é toda do Nordeste, toda baiana e isso era uma coisa muito forte para os meus avós, demais, né? Tem uma música que fala, né? A terra do preto mulato, a terra do preto doutor. Então, ser doutor significa ser letrado, né? Ter um lugar na sociedade, um lugar de respeitabilidade e de humanidade. E então isso, lá os meus mais velhos e mais velhas, eles não enxergavam isso por outra saída que não fosse a da educação e da aquisição de conhecimento. Era o que tinha para o momento, né? Era o que tinha para aquele... E isso foi tão bonito perceber isso, porque assim, quando eu comecei a escrever o Água de Barrela, eu fui escrevendo, quando eu terminei, eu li, eu falei, olha, tem um plano aqui, né? Então elas entenderam que aquilo não seria para elas, não daria tempo para elas adquirirem todo o conhecimento que as tirasse daquele lugar. Mas, quem sabe para o neto, quem sabe para o filho, quem sabe para o filho do filho, quem sabe para o filho do filho do filho. Então elas plantaram alguma coisa e fizeram um plano para a gente sair. Esse plano foi por intermédio da educação formal, né? E mais, não só a educação formal. Isso foi incrível perceber. Elas fizeram um plano porque observando, né, a família dos senhores e eles observaram o seguinte, eles vão para a escola, mas eles aprendem piano, mas eles aprendem idioma, mas eles pintam, mas eles sabem declamar poesia, então não é só aquilo ali, eu preciso dar isso aqui também. Então minha avó fez lá no Sindicato dos Operários, ela estudou piano, no Sindicato dos Operários, olha isso, ela estudou piano, ela estudou bordado, ela estudou muitas coisas que hoje são extracurriculares, né? Minha bisavó levava meu pai para saraus de poesia. Ela era faxineira da Câmara dos Deputados na Bahia. Ela era faxineira, limpava as latrinas, mas de vez em quando tinha uns saraus. E ela levava o neto para os saraus. Aí ela dormia, e aí meu pai falava, olha, vovó, vamos embora, a senhora está dormindo? Não, eu durmo, você fica, você assiste. Você precisa. E com aquela frase famosa né, quem tem o conhecimento tem o poder. Então, a partir daí, eu acho que a gente meio que construiu
uma trajetória que tem isso num lugar muito especial e sagrado. Embora foi na escola que eu aprendi as coisas mais cruéis. Mais cruéis. Foi na escola que eu aprendi que a história do meu povo começa na escravidão. Foi na escola que eu aprendi o racismo em agressão física, em agressão psicológica, em agressão, manipulação emocional. Foi na escola que eu entendi o que era humilhação. Foi na escola que eu vi que ter a cor preta era uma questão. Tudo isso foi no banco, sentadinho no banco da escola. Então você veja que é um ambiente que, como determinadas substâncias, né, é cura ou é veneno. Uhum. O que a sociedade brasileira precisa escolher é o que a gente vai fazer com esse... A gente vai ser cura ou vai ser veneno? Com esse legado, né? Agora, você de certa forma traz uma coisa interessante também para a sua literatura, que essa sua tradição de conhecimento tem um valor muito profundo. A sua protagonista torna-se médica, mas a avó dela diz, olha, não esquece que cidreira acalma, que a cebola cura dor de cabeça, quer dizer, a valorização de sua tradição, da tradição popular mesmo, que vem com a avó, que era analfabeta, mas que a neta se torna doutora. Isso. Né? Quer dizer... Olha, isso é tão legal, porque assim, uma vez eu fiz uma viagem ao Pará, e aí a gente atravessava ali o rio e ia para uma ilha. Foi um passeio que a gente fez de madrugada, que era a Ilha dos Papagaios. Eles acordavam, uau, né, aquele espetáculo dos papagaios no céu. E aí a pessoa que nos conduziu no passeio foi mostrando assim, isso aqui é o princípio ativo da Novalgina, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o que lá. E eu perguntei assim, nossa, mas como é que faz morando aqui, se você passa mal, até chegar lá ao continente, como é que faz? Ela, minha filha, isso aqui é o princípio ativo da Novalgina, isso aqui é uma farmácia, né? Então, aí vem um outro dado, falou assim, isso aqui está patenteado pelo laboratório X, isso aqui está patenteado pelo laboratório Y, isso aqui. Então, nós não acreditamos no poder dos pajés, das pretas velhas, dos terreiros, mas há quem acredite. E há quem use. Então, na verdade, você entra na farmácia e compra a Novalgina, enquanto que a folha da sua avó é exatamente a mesma. Você está entendendo? Então, quando eu comecei, nesse passeio, eu devia ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, estava começando a trabalhar, foi numa viagem de trabalho, ali me deu um estalo. Eu falei, olha, existe todo um trabalho para desacreditar essas pessoas e desacreditar esse conhecimento trazido por essas pessoas. Mas por quê? Porque o laboratório X patenteou e ele precisa vender. Se eu acreditar nela, eu não compro aqui. Não é que, veja bem, isso não é um ataque à ciência, de forma alguma. O laboratório X é importante. Mas a gente precisa entender que a gente tem muito conhecimento e que uma coisa não invalida a outra. Sim. Sabe? Uma coisa não briga com a outra, muito pelo contrário, uma coisa complementa a outra. Então, se ela tem um princípio aqui e o laboratório estuda todas as possibilidades daquele meio... Ora, se há séculos essas pessoas usam isso e elas não morreram, é porque existe algum poder ali. Né? Então, são coisas que se complementam e eu acho que a gente precisa se apropriar desses conhecimentos que são nossos, que são coisas profundas da nossa identidade, aí sim brasileira. Né? E é triste ver que alguém de fora valoriza e a gente não. Né? Uma vez eu conversando com um índio, perguntava, vocês sempre foram muito nômades. Quando você chegava num sítio novo, como não se envenenar com as plantas novas que você... Só observando os pássaros. O que o pássaro come, eu posso comer. Né? Os animais, logo. É a ciência, a base de ciência mesmo, isso, uma ciência popular, mas uma ciência. Sim. Né? Helena, e os novos projetos literários, como é que tá? Você está escrevendo? Como é que você tem lugar para mesmo? Eu sei disso. A Sueli Carneiro teve a posse da Ana Flávia Magalhães Pinto lá no Arquivo Nacional.
E aí a Sueli fez parte da mesa, ela veio e me abraçou, porque ela foi a patrona do Jabuti ano passado, né? E foi tão emocionante. E aí ela falou assim, menina, eu fico impressionada, como é que você escreve isso tudo em tão pouco tempo? Eu falei, Sueli, porque eu sou louca, né? Tem que ter um quê de loucura para isso. E porque eu acho que eu tenho uma fome, assim, porque eu acho que eu perdi muito tempo, sabe? Eu acho que eu comecei a publicar e, enfim, botar essas coisas todas para fora muito tarde. Então eu tenho uma pressa de fazer as coisas. Essa pressa vem um pouco de um trauma, né? Porque minha mãe faleceu de infarto fulminante aos 46 anos, na minha frente. E a partir dali eu comecei a entender a importância do tempo, sabe? E eu comecei... E aí quando eu fiz 46 anos eu pensei, uau, minha mãe interrompeu a vida dela aqui. E o que eu fiz até aqui? E aí eu, uau, sentei, né, agora, né, aí fui escrevendo. Escrevi o Água de Barrela, escrevi e fui escrevendo. Então eu tenho uma pressa. E hoje o que eu faço, né? Eu sou roteirista, eu estou trabalhando no momento numa série, sou chefiando uma sala de roteiro de uma série. Estou me dedicando também a uma tradução. Já vou começar a voltar para a minha fúria da escrita literária. Eu tenho 3 livros na cabeça. 3, vou escrever de uma vez, assim. E aí, ficar soltando em pílulas. Mas não adianta. Eu fico olhando as coisas e tudo me gera história. Tudo me vem uma ideia. Tudo me vem uma... Nossa, isso aqui dava um livro, essa situação aqui dava, sabe? 1000 coisas, né, que a gente vai olhando. E aí agora, como eu comecei o audiovisual, no audiovisual, eu acho que também vai ser um outro canal para eu dar vazão a isso tudo. Não precisa tudo virar livro, né? Pode virar alguma coisa, pode virar filme, pode virar, enfim, outras formas de contação de história. Sim. Fundamental é estar sempre contando uma história. Helena, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras, uma conversa muito bonita, muito boa. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E aí sigamos, né? Semeando livros e semeando ideias e vida. E é isso. A voz que semeia livros. Castro Alves. Exatamente.